nós devemos tomar muito cuidado com as coisas que pedimos para Deus. Por quê? Se as coisas que pedimos para Deus estiver alinhada com o que Ele literalmente quer para nós receberemos. Porém, nós temos que saber que não receberemos de imediato, na mesma hora que pedimos. E não receberemos aquilo que pedimos também. Como assim? Se pedirmos, por exemplo, sabedoria, se pedirmos, por exemplo, paciência, Deus não nos dará de imediato aquilo. Ele nos dará situações no dia a dia para termos, para conseguirmos isso que pedimos a Ele. Entendeu? Eu vou deixar 2 versículos aqui para refletirmos a respeito disso. Que se encontra primeiro em Marcos 11:24, que diz: Portanto, eu digo que tudo o que pedirem em oração, creiam que receberão, e assim sucederá. E o outro, que está em Mateus 6:33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. É literalmente isso. Muita gente não sabe, mas não adianta pedirmos absolutamente tudo se o nosso foco principal não for Ele. Devemos buscar primeiramente o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. E também devemos ter ciência de que, quando pedimos algo, Deus vai nos dar situações. Que situações são essas? Eu vou dar um exemplo comigo. Eu sempre sofri assim na minha vida em questão de paciência. Eu nunca tinha paciência com absolutamente nada. Aí eu, todas as vezes, bato na mesma tecla, eu preciso ter paciência. Eu orava, pedia a Deus para ter paciência. Mas Deus não vai dar paciência para você assim de imediato. Ele vai dar situações em que você vai precisar ter paciência para aí você ter paciência no decorrer da sua vida. Entendeu? Foi o que aconteceu comigo. Eu precisava ter paciência. E Deus me deu uma situação que basicamente eu tinha que ter paciência todos os dias. No meu caso, foi no trabalho que Deus me fez ter paciência, pois Ele me colocava em situações onde parecia que eu não iria ter paciência para lidar com aquilo ali. Mas Deus me deu força para eu conseguir. Também quando pedirmos força no dia a dia, a rotina está pesada, está muito cansativa. Você que tem filho, marido, mulher, e tem que dar conta de tudo aquilo durante o dia. E não é fácil. Sabemos que não é fácil, mas precisamos de força. E o que é que fazemos? Oramos, pedimos a Deus. E literalmente, quando pedimos, Ele nos dá dificuldades, que é exatamente isso. Você, no decorrer da sua vida, você vai precisar dessas dificuldades para crescer. Seja no seu trabalho, seja no seu dia a dia, na sua casa, sua família, com amigos, independente. Você vai crescer com as dificuldades. Portanto, quando vocês pedirem algo a Deus, vocês têm que ficar cientes de que coisas difíceis irão aparecer na vida de vocês. Não adianta vocês dizer, nossa, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo agora? Sendo que no passado você já pediu por força, pedia por saúde, sabedoria, paciência, pediu por absolutamente tudo que você tem hoje. Se você pede a Deus algo, você vai ter aquilo, mas você tem que passar pelo processo. Como você quer ter um relacionamento melhor, um carro melhor, uma casa melhor, um emprego melhor, se você não paga o preço para ter aquilo? Se você não busca primeiramente Deus, para depois Deus lhe dar aquilo? Se você não passa pelos processos para você receber aquilo? Não tem para onde. E é a lei também da colheita.
entendeu? Se você plantou feijão, você não vai colher arroz. É literalmente isso. Você tem que plantar o bem para colher o bem. Independente se você no passado ou agora, nesse exato momento, você está fazendo algo que não agrada a Deus, que não agradou a Deus, pode não ser agora, mas uma hora você vai colher aquilo que você fez. Entende? Porque essa lei não tem o que fazer. Vai acontecer. Então, independente se está fácil ou não, faça, pois mais cedo ou mais tarde você vai colher. E qual é a reflexão que eu quero deixar aqui nesse vídeo? Pessoal, a vida não é fácil. Nunca foi, nem nunca vai ser. Mas para nós que temos fé, que vivemos uma vida de oração, nós pedimos a Deus e sabemos que Ele vai cumprir o que Ele diz, não devemos ter medo, ansiedade, nem nada do tipo. Devemos apenas confiar e fazer a nossa parte. Pois de nada adianta nós literalmente fazermos de tudo se não procurarmos Ele em primeiro lugar. Entende? Temos que procurar Ele em primeiro lugar. É exatamente isso que eu quero deixar nesse vídeo aqui para vocês. Se você anda impaciente, se sentindo cansado, sem força, sem um norte, você não sabe para onde deve ir, você está se sentindo sem rumo, ore, peça a Deus direcionamento, faça a sua parte. Agora, sabendo que a partir do momento que você ora, se sua vida está difícil, vai se tornar mais difícil ainda. Entende? É isso que devemos entender. Pois eu conheço muita gente, até comigo mesmo. Muitas vezes eu orava, pedia muitas coisas a Deus e não sabia como Ele iria me dar aquilo, como eu iria receber. E com o passar do tempo, nós vamos amadurecendo e entendemos que tudo que pedimos a Deus, se for da vontade dele, ele vai nos dar. Mas não direto. Nós passamos por coisas diariamente que, se você perceber, é Deus falando com você naquele momento ali. Se você pede por paciência, um exemplo, e durante o dia uma pessoa faz com que você perca a paciência, é Deus ensinando a você que ali você tem que ser paciente. Se você pede forças no trabalho, no seu dia a dia, e durante o dia você está se sentindo cansado, é Deus querendo dizer para você, naquele momento, que você tem que se tornar mais forte. E que não é para você se sentir cansado, porque Ele está com você. Entende? É exatamente isso que eu estou querendo passar nesse vídeo. Temos como exemplo aqui também uma história bastante conhecida que é a de José. Por quê? É tudo no tempo de Deus. José foi vendido, foi traído, foi acusado e depois ele virou governador. Deus já via José como governador, mas ele não tinha ideia daquilo. Deus apenas deu o dom para José de revelar sonhos. Com isso, ele se tornou governador do Egito. Entende? E é exatamente isso. Não é no tempo que queremos, é no tempo de Deus. Tudo já está planejado, tudo já está decidido, mas é no tempo de Deus, não no nosso. Devemos suportar o processo para viver a promessa. É exatamente isso. Eu espero que esse vídeo tenha tocado no coração de cada um de vocês e que vocês tenham entendido o que eu quis falar aqui. E se você chegou até aqui, no final desse vídeo, eu quero que vocês comentem aqui embaixo, nos comentários: Senhor, me prepara para eu viver essa promessa. Não é fácil, mas com fé em Deus, você irá conseguir sim. Nós iremos conseguir. Se você gosta de mais vídeos como esse, segue o canal. E que Deus abençoe cada um de vocês. Até mais.